viaram? Ele de carro. 7h30. Não tinha voo. Muito bem. Olha, a região de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto eu ainda vou. A região de Prudente recebeu mais recursos do que o que aqui foi arrecadado por parte do governo do estado. Teve tudo o que tem de melhor em matéria de investimento. Ambulatório médico de especialidades, o poupa-tempo que vai ter entregue, um novo hospital regional que duplicou a triplicou a capacidade do hospital que antes existia, que nós transformamos num hospital regional, estradas, muita coisa foi feito aqui. Agora, precisa ter mais apoio. No governo federal, eu vou fazer uma coisa que é essencial para a região: apoiar mais o governo do estado na área da saúde, inclusive das santas casas. As santas casas no Brasil estão com uma dívida hoje de 6 bilhões de reais, porque as tabelas do SUS estão muito defasadas. E eu vou reajustar essas tabelas para fortalecer as santas casas em parceria com o governo do estado, em parceria com o Alckmin, porque ele também tem esse objetivo. São Paulo, metade dos leitos do SUS são santas casas e instituições filantrópicas sérias. E esta região precisa disso, como precisa de mais investimentos na direção da indústria e do emprego. Como presidente, eu vou pôr um fim nessa guerra fiscal, no entendimento que seja feito junto com os estados, para que não se tenha um círculo vicioso que no final é desvantagem para todo mundo. Esta região aqui sofre muito por causa disso. E nós vamos ter que chegar a um entendimento no Brasil a respeito sobre como tratar e resolver essa questão que, sem dúvida nenhuma, é crítica no Brasil. Dá para fazer se você fizer uma mudança tributária importante, focalizando nela. Não adianta você, na reforma tributária, ter 20 objetivos. E aí você não realiza nenhum, porque o adversário de cada um se junta ao outro, você tem 20 adversários de braços dados. Mas se você indo topicamente, tem condição, inclusive proporcionando recursos para os estados que hoje atraem empresas pela guerra fiscal, para atraírem empresas novas, normalmente sem que saia de outro lugar. Porque aí o emprego no total do Brasil não aumenta. Porque se leva de um lado, gera desemprego, vai para o outro, gera emprego, você não está tendo um jogo de soma zero. Eu quero que o Brasil seja um jogo de soma positiva. Quando a gente resolve um problema, a gente resolve o problema de outros também, de maneira que o país sai ganhando. Não adianta você resolver de um e o outro sair perdendo. Sem a CPMF? Tem a CPMF? Seria voltada a aumentar o investimento em saúde? Olha, esse assunto da saúde tem que ser resolvido no âmbito da lei complementar, que é necessário aprovar a partir da emenda, que eu mesmo aprovei, a emenda constitucional, que garantiu um piso mínimo para a saúde. E os municípios têm cumprido. Os estados, São Paulo cumpre. Boa parte dos estados não cumpre, mas São Paulo cumpre desde a época do Alckmin. E é preciso que o governo federal reponha a parte que ele retirou da saúde, que tem causado dificuldades para estados e municípios. Em São Paulo, menos, porque o estado aumentou. Mas os municípios sabem como a saúde pesa hoje e sabem que precisam mais recursos. E vou dizer para você, em geral, os municípios paulistas trabalham bem na área da saúde. O que precisa, para eles, é mais apoio. Candidato, há 6 dias da votação, como é que o senhor se prepara para essa semana de renda decisiva? Sabe como eu me preparo? Trabalhando. Sim, mas... E também teimando, porque eu vim hoje a Presidente Prudente de puro teimoso. Porque quando saímos de São Paulo, o aeroporto está fechado. Eu falei, vamos para lá, chegar perto. Chegamos perto e falou, pouso só por instrumento. Eu não sou um as da coragem em matéria de avião.
mas falei, eu não vou deixar de ir a Prudente, vamos por instrumento mesmo. É desses voos que a gente vai chegando, que só vê a pista na hora de bater na pista. Mas vale a pena. Para mim não dava para encerrar esta primeira fase da campanha sem vir a presidente Prudente. É uma tradição comigo mesmo. Eu fiz isso quando fui candidato ao Senado, fiz quando fui candidato vitorioso ao Senado, fui candidato a presidente, fui para o segundo turno, vim aqui em Prudente, lembra? E depois, como candidato a governador, que eu ganhei, eu vim também aqui fechar a campanha. O que é necessário para que haja o segundo turno? Ter votos suficientes. E eu acho que nós vamos ter. Candidato, aqui na região, em relação à população carcerária, então a gente sabe em relação à população carcerária, muitas penitenciárias, o que o senhor pretende fazer nesse plano? O Brasil precisa fazer penitenciário, porque a única maneira de combater o crime é prendendo. Se não prende, não adianta. É uma diferença de São Paulo com o resto do país. São Paulo prende muito mais, resultado. É o estado onde mais caiu a criminalidade. Olha, o pessoal aqui em São Paulo pode se sentir inseguro. É normal que as famílias se sintam, mas em São Paulo foi onde mais melhorou. O Brasil tem 2 vezes a criminalidade de São Paulo, mais de 2 vezes a taxa de homicídios, graças aos presídios. Não andaram depressa como a gente imaginava construir mais presídios. Por quê? Porque os municípios não querem, eles sempre querem que vá para o município vizinho. Então entra o Ministério Público, Prefeitura, entidades da sociedade civil, e a gente respeita, dialoga, mas isso evidentemente torna o processo mais lento. Eu no governo federal vou ajudar os estados a fazerem mais presídios, porque o governo federal, o que ele fez foi só simbólico. E ele previu num plano chamado PRONAS que a criminalidade cairia de 26 para 12. Nos países desenvolvidos é 10, que é quase o nível de São Paulo. E sabe quanto é hoje? 26, não caiu nada. Pelo contrário, 16 estados aumentou. A respeito dos pedágios, o senhor tem uma proposta para melhorar aqui para a nossa região? Olha, esse assunto já tem sido bastante debatido aqui na campanha e explorado politicamente. O fato é o seguinte: das 10 melhores estradas brasileiras, 10 são de São Paulo. Das 10 piores estradas brasileiras, 9 são federais. São Paulo é onde morre menos gente nas estradas. Nas estradas federais tem aumentado o número de mortes. Em São Paulo, de 99 até hoje,